Isso, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Diz assim, ó. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Até aqui. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, há umas semanas atrás eu estive aqui, preguei também, e eu expliquei para vocês como que, na verdade, qual era o momento em que o povo judeu se encontrava, que o momento da história. Então, eu fiz uma breve retrospectiva mostrando que, num determinado momento da história, Deus chama Abraão, faz uma promessa para Abraão, diz para ele que formaria um povo, e esse povo, Deus seria o Deus desse povo, esse povo teria o Senhor como Deus. Então vem de Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem 12 filhos, dentre os quais José. José é vendido para o Egito, dado como morto, mas ele estava vivo. Então lá no Egito, ele é usado por Deus para um momento também delicado da história da humanidade, um momento de fome. Então, ele é usado por Deus naquela situação. Depois a sua família vai para o Egito, eles se estabelecem ali, 400 anos se passam, aquela família já é um povo. Esse povo sai do Egito no momento em que ele já estava sendo oprimido, no momento em que eles já estavam clamando a Deus, e do Egito eles vão para a Terra Prometida. Pois bem, o tempo se passa, eles vão à Terra Prometida por meio de Moisés, vem o período de Josué, Juízes, período dos reis. Então, num primeiro momento o reino está unido, a gente tem Saul, Davi, Salomão, depois o reino se divide, né? Então a gente tem reino do norte, Israel, capital Samaria, reino do sul, Judá, capital Jerusalém. O tempo vai passando, num determinado momento o reino do norte, ele por conta dos seus pecados, por conta do fato de estar se afastando de Deus, ele é levado para o cativeiro, levado pelos assírios, e isso vai acontecer também com o reino do sul, depois, o reino de Judá. Então vem a Babilônia, leva, eles ficam no cativeiro, 70 anos, depois disso eles voltam. Passa esse período em que Israel é uma nação poderosa, tinha sido, na verdade, uma nação poderosa, e vem o período aí depois da história, período dos gregos, romanos. O que acontece? Quanto mais o povo se afastou de Deus, mais foram acontecendo aquilo que foi a eles avisado, no sentido de desobedeceram a Deus, então a bênção do Senhor não estava mais sobre eles. Então, no período em que está acontecendo esses fatos, o povo judeu, ele não é um povo que tem autonomia, não é um povo poderoso, ele na verdade está sob o domínio de Roma, do Império Romano. Beleza, foi isso que a gente viu. Então, para você entender o momento histórico. Então, a gente está lendo um texto que fala que Jesus está em Betânia,
e Jesus está a caminho de Jerusalém. A gente, ao longo desses capítulos de 1 a 13, a gente viu o ministério de Jesus, ensinando, pregando, curando. Ele sai para o seu ministério, passa pela Judéia, Galiléia, volta e está a caminho de Jerusalém. Esse é o momento que a gente se encontra aqui. Então, agora faltam poucos dias para a Páscoa, na verdade faltam 2 dias, né? E o que vai acontecer? O que é a Páscoa aqui? Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa. A Páscoa era uma das festas do povo e ela era comemorada para lembrar a libertação do povo lá no período do Egito. Então, quando o povo estava oprimido no Egito, clamou a Deus, Deus ouviu, Deus envia aquelas pragas, as 10 pragas. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. Então, na verdade, o Senhor avisou para o povo que passaria pelo meio ali do povo, quem pegasse o sangue do cordeiro e aspergisse sobre o umbral da porta, então não aconteceria nenhum mal àquela casa. E as casas nas quais não houvesse o sangue do cordeiro, o primogênito morreria. Então, essa foi a 10ª praga. E ali foi instituída a Páscoa. Essa festa é uma festa do povo judeu, foi instituída naquela época e para ser comemorada de maneira perpétua. Então, a gente chega aqui nesse momento, o que eles vão fazer? Vão comemorar a Páscoa. Então, nesse momento, judeus de toda aquela região, eles vão peregrinar para Jerusalém. Então, aquela população de Jerusalém, que era pequena, que era assim, tinha lá dezenas de milhares de pessoas, ela quintuplica, fica muita gente, tem muita gente naquela região, muita gente para essa festa da Páscoa, para essa festa dos pães asmos também. Deu para entender até aí? Então, por favor, você que é da comunicação, se você estiver ligado aí, me dá um ok, vai ajudar bastante. Então, olha só, esse é o momento. Então, agora, a gente está pertinho dessa festa, está 2 dias da festa. E muita gente está na cidade. Então é por isso que lá no verso 2 ele vai dizer, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Deu para entender? Outra coisa, a gente leu também, parece que a história está meio misturada. Então ele começa no primeiro bloco, dizendo que, deixa eu voltar o texto aqui, dizendo que havia um grupo de sacerdotes que queriam pegar Jesus. Depois ele entra com uma história de uma mulher que vai derramar perfume sobre Jesus. E no final ele fala de Judas como propondo a aqueles homens um plano para entregar Jesus. Então, a gente na verdade tem Marcos fazendo fazendo esse relato da traição, mostrando que havia um grupo de homens que queria trair Jesus e mostrando que havia um homem que procura esses homens para que juntos eles conseguissem dar cabo a esse plano. E no meio tem essa história dessa mulher, como que um contraponto, como que um contraste entre a atitude de um e a atitude da mulher, a atitude daqueles que queriam entregar Jesus e a atitude daquela que percebeu Jesus como aquilo que tinha de mais precioso na vida dela. Tranquilo até aí? Vamos em frente? Diante disso, eu queria fazer com vocês 2 considerações. Então, a primeira delas está lá no verso 8, vai ser baseada no verso 8, diz assim, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Então, olha só, vamos olhar para o texto aqui. Então, a história é a seguinte, está tendo uma reunião na casa de uma pessoa. Quando a gente pega o Evangelho de Marcos e compara com o de Mateus 26 e vai em João 12, a gente consegue ter mais informações dessa história. Então, na verdade, lá pelo Evangelho de João, a gente vai ver que essa mulher é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Então, o que está acontecendo? O que está rolando? Uma reunião, provavelmente um jantar, um encontro, no sentido de agradecer, de comemorar, de celebrar aquilo que Jesus fizera na vida dele, na casa deles. Então, o que essa mulher faz? Ela pega algo que ela tem, e o texto vai fazer, não vai dizer simplesmente que ela pegou um perfume,
vai dizer que ela tinha um frasco de alabastro, era um tipo de material lá, contendo um perfume que é muito caro, e esse perfume é feito de nardo puro, era uma plantinha de uma região lá. Então, na verdade, esse perfume que ela leva para derramar sobre Jesus não era um perfume qualquer, não era uma oferta qualquer, não era alguma coisa que ela tinha e não tinha valor nenhum. O que acontece? O texto vai dizer que esse perfume valia 300 denários. O denário era o salário de um dia de trabalho, o que significa que o valor desse perfume era o valor de um ano de trabalho. Então ela tem na mão dela um vidro de perfume que você, para comprar, um trabalhador comum para comprar, teria que trabalhar um ano inteiro para poder ter aquele perfume. Você entendeu? Não é um perfume qualquer que a gente está falando? Pois bem, então ela pega aquilo que tem muito valor, mas existem algumas possibilidades para por que essa mulher tinha esse perfume. Então, dentre as quais, uma era que poderia ser uma relíquia de família. Ela poderia ter herdado aquilo de alguém, era algo precioso. Então, para você pensar, a gente usa perfume, o quê? Uma quantidadezinha, né? Um pouquinho aqui, aqui no punho, não é verdade? Né? Esse perfume foi muito caro. Como é que você faz? Você usa assim, né? Olha bem para não espirrar errado. Agora você imagina naquela época que... como é que se tomava banho? E tinha sabonete, e tinha shampoo, e tinha... Como é que fazia? Então parece que era o costume da época a galera ter perfume, né, para poder amenizar a situação ali do pessoal. Então olha só, esse perfume, ele era um perfume que você não chegava na loja, me dá um frasco cheio de nardo. Não era assim que rolava. A galera comprava aos poucos, um pouquinho, e depois mais um pouquinho, e ia acrescentando naquele vidro e mais um pouquinho. Então, uma possibilidade era ela ter herdado isso da família, dos pais, enfim. A outra possibilidade, e o que acontecia também, era a mulher ir comprando aos poucos, ir juntando, compra um pouquinho hoje, compra mais um pouquinho amanhã, e vai comprando, vai juntando aquele perfume para quê? Para usar, cara, na noite de núpcias. Seja por uma razão ou por outra, a gente percebe que não é simplesmente o valor monetário, a grana. Existe também um valor sentimental, um afeto. Existe todo um sentido naquele objeto ali, existe todo um valor nesse perfume. O que mais que a gente pode observar nessa cena? Agora, existem pessoas numa refeição e essa mulher entra. Então, segundo o costume da época, se você for ler o Evangelho de João, você vai ver que ele foi ungido em seus pés, e ela solta os seus cabelos, e ela seca os pés de Jesus com seus cabelos. Quando ela faz isso, ela na verdade está correndo o risco de ser considerada uma mulher vulgar. Então, além de ela derramar aquilo que ela tinha que era precioso, além de ela adorar com aquilo que tinha um valor afetivo, ela também se expõe no sentido de ser considerada uma mulher vulgar no momento em que ela quer prestar uma adoração a Jesus. O que mais que a gente pode observar aqui nessa cena? Os discípulos, aqueles homens que estavam ali naquele cômodo, eles reprovaram a atitude daquela mulher. O texto vai dizer que eles se indignaram. E Jesus vai dizer que eles estão incomodando essa mulher, molestando essa mulher. Então, além do valor afetivo, além da grana, além do fato de ter se exposto, ela também teve que lidar com o julgamento equivocado daqueles homens ali. Então, diante de tudo isso e outros detalhes que a gente poderia entrar aqui, Jesus olha para aquela mulher e diz assim, olha para aqueles homens, olha para aquele grupo de pessoas e diz assim: por que vocês estão perturbando essa mulher? O que está acontecendo? O que houve? Ela fez uma boa ação para comigo.
ela se antecipou e ela está ungindo o meu corpo, ele vai dizer aqui, preparando para o sepultamento. E Jesus vai dizer mais: eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, o que essa mulher fez vai ser contado para a memória dela. Pô, isso é maneiro demais, cara. Isso é bonito demais. Porque além de todo o valor que tinha, além de ela ter feito o que ela fez, se exposto, o que ela fez ainda ficou para sempre, cara. Isso é maneiro demais. Jesus fez uma afirmação que torna esse momento aqui ainda mais especial. Se passaram mais de 2000 anos e a gente está hoje comentando uma ação que alguém que um dia teve encontro com Jesus, encontro verdadeiro, essa pessoa teve um gesto de adoração. Jesus disse que o que ela falou seria anunciado, seria dito, seria lembrado sempre, e isso está acontecendo mais uma vez essa noite. Ele jamais poderia imaginar, aquela mulher jamais poderia imaginar que um dia, por conta de uma pandemia, essa história seria contada assim, via internet, e aquilo que a gente faz para Jesus, aquela adoração verdadeira que a gente presta para Deus, acontece aquilo que está lá em Apocalipse, a gente descansa um dia, nossas obras acompanham a gente. Então, o que essa mulher fez não foi algo comum, simples, corriqueiro, ordinário, muito pelo contrário. Ela fez o que ela pôde e ela adorou de todo o coração. E diante disso eu queria fazer uma pergunta. E quanto a nós, quanto a mim, quanto a você, você tem feito tudo o que você pode? Você tem feito tudo o que você pode? As suas ações, seus gestos, a forma como você vive, você que diz que é crente em Cristo Jesus, você que diz que entregou sua vida para Jesus, você poderia dizer hoje que você faz tudo o que você pode? Se o Senhor Jesus te observasse hoje, se Ele me observasse hoje, se Ele observasse a gente, se Ele observasse a tua casa, Ele poderia fazer essa afirmação? Clóvis fez tudo o que pôde. Por que vocês estão incomodando Levi? Levi fez tudo o que pôde. Bruno fez tudo o que pôde. Essa frase poderia se aplicar a você? Você que está em casa, você faz tudo aquilo que é possível quando se trata de fazer para Jesus? Ou a sua forma de viver, uma forma que glorifica Jesus, com todo o teu ser? Segunda consideração, verso 11, diz assim, acompanha comigo aí. Assim, a proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então vamos pensar aqui um pouco no que Judas fez. Judas era um dos apóstolos, era alguém que foi convidado por Deus, por Jesus, para caminhar naquele grupo. Ele caminhou por mais de 2 anos, quase 3 anos, com aquele grupo. Ele era alguém que testemunhou o poder de Jesus sobre o reino espiritual. Ele viu Jesus expulsar demônio. Ele testemunhou o poder de Jesus sobre a criação. Ele viu milagres. Ele viu Jesus curar. Ele viu Jesus curar cegos. Ele viu Jesus fazer gente andar. Ele viu Jesus curar leprosos. Ele é alguém que viu a forma como que os religiosos da época perseguiram Jesus, fizeram todo tipo de questionamento, tentando fazer com que Jesus de alguma forma se equivocasse, errasse, tropeçasse nas palavras. E ele viu que Jesus refutou a todos aqueles que o questionaram. Ele testemunhou isso tudo.
Ele era alguém a quem foi confiado dinheiro, ele era tesoureiro, e o texto de João vai dizer que ele era ladrão, que ele roubava. Aqui não se trata de alguém que um dia errou, simplesmente tropeçou. Aqui a gente está vendo a história de alguém que, tendo estado na presença de Jesus por vários e vários meses, por mais de 2 anos, alguém que, estando ali, ouvindo as suas palavras, testemunhando seus milagres, alguém que decidiu trair Jesus. Então, aquilo que Judas fez foi algo assim, foi uma traição assim completamente abominável e terrível. Porque não existe justificativa, nem uma desculpa razoável, porque a ele foi revelado demais, ele estava perto demais. E é interessante que, pensa comigo, às vezes a gente está sempre errando, sempre pecando, só que, vê se não acontece isso com você, muitas vezes a pessoa, ela está tranquila, está de boa, ela está vivendo uma situação, ela tem algum tipo de dificuldade, e muitas vezes a pessoa erra, porque alguém vem e faz uma proposta, seduz, alguém corrompe o bom comportamento da pessoa. Então, existem algumas situações nas quais alguém erra e, porque, vamos dizer assim, a pessoa tem culpa, mas ela foi provocada em algum sentido. Aqui o texto vai dizer que Judas procurou os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes. Então, isso torna ainda mais terrível aquilo que ele fez. Judas, ele busca, vai dizer o texto, olha só, ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Diante disso, diante desse fato, daquilo que ele fez, eu queria também lançar uma outra pergunta. Quanto a nós, será que a gente tem buscado oportunidades para trair Jesus? Como assim? Como é que se traz Jesus? Como é que a gente no dia a dia trai o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? No momento que a gente não age em conformidade com a sua palavra? No momento em que a gente, podendo fazer aquilo que é certo, a gente escolhe fazer o errado? A gente traz Jesus quando? Quando a gente está em casa? Quando a gente está sozinho? Quando não tem ninguém vendo a gente? Quando a multidão não está vendo a gente? Será que é nessa hora que a gente traz Jesus? Será que a gente também não age conforme esses homens que queriam uma oportunidade para trair Jesus? E eles pensam assim, poxa, não durante a festa, porque vai ter muita gente. Será que a gente muitas vezes não pensa também, a gente não fica maquinando uma forma de fazer aquilo que é errado? Será que a gente não faz planos para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus? Será que muitas vezes a gente não age conforme Jonas agiu? Deus manda ele para Nínive e ele faz o exato oposto, vai para o outro lado, e não somente vai, mas o texto diz que ele paga a passagem, quer dizer, ele paga para fazer aquilo que é errado. Será que a gente não... Se a gente fizer uma avaliação honesta e sincera, a gente consegue identificar momentos nos quais a gente também tem traído Jesus Cristo? Quando o nosso testemunho não é condizente com a fé que a gente professa? Vamos fazer 3 aplicações. Em primeiro lugar, faça o seu melhor para Deus. Faça o seu melhor para Deus, o seu melhor. Eu achei que fosse aparecer ali. Não vai aparecer ali, não? Já teve uma mãozinha fazendo assim, ó, não. Mas beleza, vou fazer 3 aplicações, beleza? Faça o seu melhor para Deus. Então,
a Bíblia está cheia de exemplos de gente que decidiu fazer aquilo que era melhor. A gente tem a história de dois irmãos, Caim e Abel, um era agricultor, outro era pastor de ovelhas. Diz o texto que, depois de um tempo, Caim, do fruto da terra, fez uma oferta para o Senhor. E vai dizer também que Abel, depois de um tempo, das primícias, fez uma oferta para o Senhor. Então, Deus se agradou do sacrifício de Abel, mas Deus não se agradou do sacrifício de Caim, porque Abel ofertou das primícias, ele fez o melhor que ele poderia fazer, e é o próprio Deus que vai dizer para Caim: qual é o teu problema, por que você está assim chateado? Se você fizer o bem, você não vai ser aceito, mas se você não fizer, saiba que o pecado está à porta, ele deseja conquistá-lo, mas cabe a você dominá-lo. Então, meu querido, diante desse texto aqui, desse exemplo dessa mulher, primeira aplicação, faça o melhor para Deus. Abel ofertou das primícias, ele foi aceito. E a palavra para Caim era o seguinte: cara, se você fizer o bem, você também vai ser aceito. Então, adolescente, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Não sei como é que você viveu até aqui, não sei qual é a sua situação, mas se você fizer o bem, você vai ser aceito. Faça o seu melhor para Deus. Faça aquilo que você puder fazer. O escritor lá em Eclesiastes vai dizer, Eclesiastes 9:10, vai dizer o seguinte: que vier a sua mão para fazer, faze conforme as suas forças, porque haverá um tempo que você não vai ter o que fazer, porque o tempo de fazer é hoje. Hoje é o tempo de você fazer o melhor para Deus, o melhor na igreja, o melhor na sua casa, o melhor para a tua família, o melhor para quem está perto de você. Hoje é o dia de você fazer aquilo que é melhor, o tempo é hoje. O apóstolo Paulo vai falar a mesma coisa, lá em Colossenses, capítulo 3, verso 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Como para o Senhor. Segunda aplicação: busque novas oportunidades para agradar a Deus. Busque novas oportunidades para agradar a Deus. Por que eu estou falando isso? A gente leu no texto, e eu estou abrindo aqui a passagem bíblica que eu quero ler. A gente leu no texto que Judas procurou uma oportunidade para entregar Jesus. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o exato oposto, porque nós não somos aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, nós somos aqueles que foram alcançados pelo amor de Jesus Cristo. Então, a gente teve encontro com Jesus. O que a gente quer fazer? Buscar novas oportunidades para agradar a Deus. Como que você pode agradar mais a Deus? Nesses dias de confinamento forçado aí, coloca a tua mente para pensar em que áreas da minha vida eu posso servir mais a Jesus. Como que eu posso anunciar mais Jesus? Como que eu posso agradá-lo mais? Salmista, lá no Salmo 116, vai dizer o seguinte, uma pergunta: como posso retribuir ao Senhor sua bondade comigo? Tem o significado tanto de que eu não posso retribuir, mas ao mesmo tempo tem o sentido de que eu quero retribuir, porque eu entendi quem é o Senhor. Eu quero retribuir a sua bondade comigo, o seu amor me alcançou. Como que eu posso retribuir? Pensamento de alguém que ama Jesus, de alguém que foi alcançado por esse amor, deve ser esse. Como que eu posso retribuir? O que eu posso fazer? Eu posso fazer mais? Como que eu posso mudar o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas ações? O que eu tenho feito que não tem a aprovação do meu Senhor? O que eu tenho feito que não é de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento? E o que mais eu posso fazer para agradar o meu Senhor? Culto é do Up para adolescente, então eu lembrei de um outro texto, está lá em Eclesiastes, que vai dar justamente é uma palavra para você que é adolescente. Eclesiastes 12 diz assim, acompanha comigo se você estiver em casa, eu gostaria que você abrisse nesse momento. Eclesiastes 12, versos de 1 a 7, no sentido de buscar, aproveitar todo o tempo da sua juventude para fazer o que é melhor para Deus. Diz assim, lembre do seu Criador, Eclesiastes 12. Lembre do seu Criador, e essa palavra, ela na verdade, eu já falei isso aqui uma vez, ela é uma palavra que tem que ser dita pegando na sua mão, olhando no seu olho, é uma palavra que tem que ser dita de todo o coração. E como a gente gostaria de ter vocês aqui hoje,
e poder falar de todo o coração para vocês, mas aprove a Deus que fosse assim, mas olha o que Deus vai dizer. Lembra do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus, cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços que sempre o defenderam começarão a tremer, suas pernas que agora são fortes ficarão fracas, seus dentes cairão, sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar sua comida, sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente, você ficará surdo, não poderá ouvir o barulho da rua, você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando, e levantará cedo, quando os pássaros começam a cantar, você terá medo de lugares altos, até caminhar será perigoso, seus cabelos ficarão brancos, você perderá o gosto pelas coisas, em tempo de coronavírus você vai ser aquele que vai estar mais suscetível a falecer. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. Quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar. O nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio. Nosso espírito voltará para o Deus que o deu. Então, tempo de você fazer o seu melhor para Deus é hoje. Hoje é o tempo de você buscar toda oportunidade para fazer o seu melhor para Deus. É hoje, o tempo é hoje. Terceira aplicação. Anuncie o Evangelho. Marcos 14, 9, texto que a gente leu. Onde o Evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado. Onde o Evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado. Então, a nossa oração, nosso desejo é que você seja o cumprimento da promessa que Jesus, da palavra de Jesus Cristo. Ele afirmou isso. Ele estava num jantar, ele estava numa festa, estava numa casa, e ele foi adorado, e Jesus proferiu essas palavras. Onde esse Evangelho for anunciado, o que essa mulher fez, isso vai ser lembrado. Então, a nossa oração é que você seja instrumento de Deus, cumprimento dessa palavra de Jesus. Também o apóstolo Paulo vai dizer que, lá em 2 Coríntios, que somos fragrância de vida para os que estão sendo salvos. Então, o poder do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, a palavra de esperança de vida, ela tem um aroma, ela é um bom perfume que alcança aqueles que estão sendo salvos. Eu queria concluir essa meditação dizendo que Judas foi aquele que, tendo caminhado com aquele que jamais o trairia, o traiu e o entregou para ser morto. Mas Jesus Cristo é aquele que, tendo sido traído por Jesus, por Judas e por todos aqueles que, por toda a humanidade, porque é isso que a palavra de Deus afirma, que não há um justo sequer. Então, Jesus é aquele que, ele foi traído, mas ele não nos traiu, pelo contrário, ele não nos entregou para a condenação eterna, que era o que nós merecíamos, mas ele se entregou para que eu e você, a gente pudesse ter a vida eterna. E se por um lado esse gesto dessa mulher é belíssimo, aquilo que ela fez,
se ela derrama aquilo que ela tinha de mais precioso, se ela derrama como um gesto de adoração o que ela tinha de mais precioso, e unge Jesus, e se Jesus se agrada disso, mas se a gente entende que isso, por mais belo que seja, por mais bonito que seja, isso não é suficiente para tornar essa mulher aceitável diante de Deus. Veja que Jesus recebe a adoração, mas o que a gente tem que entender é que um dia Jesus Cristo derramou aquilo que ele tinha de mais precioso e derramou seu sangue na cruz do Calvário e entregou a sua vida ali. E por isso que a gente hoje pode viver, e é por isso que hoje a gente tem esperança. Porque um dia o amor, como diz o poeta, o seu amor se derramou como um perfume, e a nossa alma nossos pecados foram removidos, a nossa culpa foi removida, e agora a gente pode entrar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração? Jesus bendito, a gente quer te louvar de todo o nosso coração, Senhor, porque um dia, Senhor, você entregou a sua vida por nós. Um dia seu sangue foi derramado naquela cruz, Senhor. Então, a gente pede que teu Espírito Santo encha o nosso coração da alegria da salvação. A gente pede, Senhor, que o teu Espírito Santo fale conosco a cada dia, nos ilumine, que a gente te sirva de todo o coração, Senhor, que no momento em que a gente estiver diante de você e em todos os momentos de nossas vidas, a gente entregue tudo que a gente tem, toda a nossa vida, todo o nosso ser, Senhor, que a gente tenha o desejo sincero, Senhor, de estar na Tua presença, de ouvir a Tua voz, Senhor. A gente quer agir conforme aquelas pessoas que ao longo da história verdadeiramente agiram, Senhor, como a oferta da viúva pobre, Jesus, como essa mulher que ofertou o que ela tinha de mais precioso, como gente que deu a própria vida, Senhor, por não negar a você, Senhor, que a gente faça aquilo que a gente puder, Senhor, aquilo que for da nossa realidade, segundo a sua vontade, Senhor, que a gente faça tudo aquilo que a gente puder para o Senhor. A gente depende de você para isso, Deus. A gente quer que você nos ilumine em novas possibilidades de servir e te adorar. A gente quer ser usado para anunciar o teu evangelho, Senhor. Peço que você ilumine, abençoe, Senhor, que você capacite cada adolescente para te perceber como aquele Deus Todo-Poderoso, Senhor, o único digno de ser adorado. Que eles percebam, que eles tenham como o melhor amigo da vida deles, Senhor, que eles se entreguem completamente a Ti, que eles, em nome de Jesus, anunciem esse evangelho, Senhor, e que a gente esteja junto eternamente, Senhor, louvando o Teu nome, adorando a Você, porque só Você é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor.